Gostaria de chamar todos bem-vindos a esse momento de culto ao Deus triuno. Esse é o domingo da Santíssima Trindade e esse também é o nome de nossa paróquia, né? Santíssima Trindade. Em nome desse Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Criador, o Deus Salvador e o Deus Consolador, nós iniciamos esse momento de culto através dessa pequena oração. Amado Deus, permita que possamos lhe render culto, que Teu Espírito Santo nos guie nesse momento e que possamos nos encontrar com Teu amado Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Meu Jesus amoroso, Tu és. Meu Jesus amoroso, Tu és. Minha alma já limpaste, meu Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso, Tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santifica e em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Amados do Senhor, de coração sincero, nos acheguemos diante de Deus, através de Jesus Cristo, aquele que tem nos consolado, nos remido, e entreguemos a Deus a nossa confissão de pecados. Misericordioso Deus, ficamos tristes em pensar nas muitas coisas erradas que fizemos nos dias em que nos presenteaste com a vida. Pecamos contra Ti, ó Deus, também pecamos contra o nosso próximo. Ao olharmos para os Teus mandamentos, vemos quantas vezes pecamos. Envia sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos ser sinceros diante de Ti e Te darmos o arrependimento. Não nos deixes cair nas tentações e perdoa-nos de todo o mal. Purifica novamente o nosso coração, a nossa mente, a nossa língua e as nossas mãos. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Faço isso em nome do Deus triuno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O
gostaria de convidar a nos achegarmos à leitura do Salmo, o Salmo de número 8. E eu queria convidar a fazer essa leitura um pastor que passou por aqui pela nossa congregação, foi estagiário em nossas comunidades e hoje é um pastor, pastoreia o rebanho de nosso Senhor. E eu convido então o pastor Emerson a fazer a leitura do Salmo juntamente com a sua família. Queremos fazer em família a leitura do Salmo para hoje, o Salmo de número 8, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos seus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, As aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Até aqui a leitura do Salmo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Também convido a abrir a leitura do Evangelho, texto de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Aqui nós temos as últimas palavras de Jesus à sua igreja, a mim, a vocês. E é sobre essas últimas palavras de Jesus, a grande comissão que Jesus nos deixou, que nós vamos meditar também na mensagem. Convido ao pastor Erno a nos fazer a leitura do Evangelho. Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Que bom poder estar com vocês nesse momento, de uma maneira diferente, e a alegria de poder ler nesse momento a passagem do Evangelho, onde encontramos no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16 até o versículo 20. Mateus 28, do versículo 16 até o 20. E diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a leitura do Santo Evangelho para este momento. Foi um privilégio ter estado com vocês. Convido a confessarmos a nossa fé utilizando as palavras do credo, o credo apostólico. Confessamos a fé ao Deus triuno. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, excelso Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção, rendem reunidos ao Deus de eterno, infinito e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre, foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, excelso Deus, supremo Criador. Vivemos dias em que muitos estão em casa, em isolamento, mantendo certa distância do seu próximo, de até 1 metro. Porém, mesmo nestes dias, nós temos uma grande missão: ide e fazei discípulos, ide e pregai o Evangelho. Imaginem quantas pessoas estão passando por estes dias atormentados, angustiados, e nós temos uma boa notícia para dar ao mundo. Todos nós, mesmo vivendo confinamento, podemos compartilhar nossos pensamentos, nossas frases, nossos bons dias. Por mais que nós não possamos sair de casa, ou não possamos nos locomover, o ide, ainda assim nossas palavras, através das mídias, o Twitter, o WhatsApp, o Facebook, Instagram, elas podem ser levadas adiante. Pela primeira vez na história, temos uma ferramenta para alcançar todas as nações, sem precisarmos sair de casa. Não precisa do id. Todas as nações estão literalmente na ponta dos nossos dedos. Basta compartilhar a boa nova, a boa notícia que Deus nos tem. Tive pesquisando durante esta semana para saber qual foi as notícias mais compartilhadas no ano de 2019. E fiquei espantado.
as 10 mensagens mais compartilhadas no nosso país, no Brasil, nas redes sociais, foram sobre política. As 10 principais mensagens, ou 10 mensagens mais enviadas, mais compartilhadas, foram sobre política. No ano de 2020, até agora, as mensagens mais compartilhadas, ou mais vistas, ou foram sobre política, ou sobre o Covid-19. As mensagens mais enviadas são mensagens que não levam paz, e nem alegria. Bem ao contrário, são mensagens que levam preocupações e angústias. Cadê os cristãos nas redes sociais? Cadê a grande comissão? Cadê os discípulos de Jesus? O que será que estão compartilhando? Cadê o ide e fazei discípulos, pregai o evangelho? Será que estamos na grande comissão ou estamos fazendo parte da grande omissão? Eu penso que muitos talvez tenham confundido a grande comissão dada por Deus com a grande omissão. Uma pesquisa nesses últimos dias nos informou que o cristão ele não gosta de compartilhar a sua fé nas redes sociais. 1/3 dos cristãos apenas compartilha. E destes, apenas 10% fala do evangelho, da ressurreição, do perdão dos pecados. No dia em que Jesus ressuscitou, o anjo apareceu às mulheres e disse: ide, pois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou. Depois, enquanto as mulheres estavam no meio do caminho, indo em direção à casa dos discípulos, Jesus aparece àquelas mesmas mulheres, e Jesus diz: ide avisar a meus irmãos. Esta é a boa notícia. Este é o evangelho. Jesus ressuscitou. Notem, o anjo disse: ide depressa. E aí depois Jesus ainda aparece e diz: ide e avisai. Vejam a importância desta mensagem. Quando Jesus enviou a missão dos 70, Jesus disse para aqueles homens: ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. No texto do evangelho do dia de hoje, Jesus diz aos seus discípulos, ele diz à sua igreja, essas são as últimas palavras de Jesus: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. No evangelho de Marcos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. No evangelho de João, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aqui eu me lembrei de um discípulo chamado Filipe. Filipe, certa vez, se encontrou com Jesus e ele não se aguentou ficar com essa notícia apenas para ele. Ele foi correndo em direção ao seu amigo chamado Natanael. O texto diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus. E Filipe disse ainda: vem e vê. Também me lembrei da mulher samaritana que havia se encontrado com Jesus no poço de Jacó. O texto diz: em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Estas são as últimas palavras de Jesus.
Notem, as últimas palavras de Jesus não foram: vai e forme um coral, monte um grupo musical. Jesus também não disse: forme departamentos, nem diretorias, ou ainda, vai e construa templos. Eu sei que tudo isso é importante, mas as últimas palavras de Jesus para a sua igreja foi: ide, fazei discípulos, pregai o evangelho. Estas são as palavras que Jesus nos deixou. Isso é chamado de a grande comissão. O problema é que muitos cristãos se esqueceram que fazem parte desta comissão, e aí virou a grande omissão. Esta grande comissão começou no Pentecostes. Aqueles discípulos compartilharam a boa notícia a todas as nações. Pedro e os demais apóstolos se levantaram e anunciaram a Jesus. Pardos, medos, elamitas, pessoas da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, romanos, judeus prosélitos, cretenses e arábios. A partir daquele dia, o evangelho começou a ser jogado a todas as nações. Hoje em dia, muitos cristãos ensinam as leis de Deus. Não pode isso, não pode aquilo, faz isto, faz aquilo, come isto, veste-se assim. E pior ainda, outros compartilham mensagens de caos e medo, enquanto Jesus diz: ide pregai o evangelho. Levem a boa notícia. Deus amou o mundo, Deus veio buscar e salvar o perdido, Deus perdoa os pecadores. Será que os cristãos hoje estão anunciando as boas novas de grande alegria? Será que estamos compartilhando mensagens de paz ou palavras de condenação e julgamento? Vivemos em dias que muitas mensagens são compartilhadas por cristãos. Olhem que os cristãos são aqueles que levam boas novas. Porém, muitos cristãos se esqueceram disso e têm espalhado mensagens de medo, de angústia, de pavor àqueles que recebem. Eu não entendo por que nós que somos missionários do Evangelho estamos compartilhando mensagens que trazem tormento e angústias. Se você recebe alguma mensagem que lhe deixa triste ou que lhe deixa perturbado, você deve apagar e não enviar essa mensagem adiante. Apenas o Evangelho pode salvar e consolar pessoas. Eu lembro que quando Jesus enviou a missão dos 70, Ele pediu a todos: ide, eis que vos envio. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Quando Jesus entrava nas casas, ele desejava a paz. Será que nós estamos levando a paz aos nossos amigos? Será que as nossas mensagens são mensagens de boa notícia, de boa nova, de evangelho, de paz e salvação? Percebam, Jesus sempre quis que compartilhemos o evangelho, esta boa notícia para toda a humanidade. Imaginem quando for descoberto a cura da Covid-19. A boa notícia é que será para todas as nações, aos doentes, aos idosos que hoje estão trancados e não podem sair, às crianças que não podem ir aos mercados, aos familiares de parentes que estão contaminados, as pessoas que vieram perder o seu emprego. Que notícia gloriosa será! Todos os dias, quando eu ligo a televisão, eu espero por esta boa notícia. Quando o meu celular toca, é essa notícia que eu espero, uma boa notícia. Porém, temos uma boa notícia ainda melhor do que esta, chamada de Evangelho. O maior medo de todas as nações é a morte. E há uma boa notícia para todos os povos: a morte foi vencida.
Ela não tem mais poder. Cristo ressuscitou. Esta notícia, sim, precisa ser compartilhada. Esta notícia traz paz, alegria, conforto àquele que a recebe. Paulo, um dos maiores missionários que nós temos, ele nos diz, no texto de Romanos, capítulo 10, versículos 13 em diante. Assim diz o texto bíblico: todos os que pedem ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem veio por meio da pregação a respeito de Cristo. Paulo e os demais apóstolos, eles eram mensageiros de boas notícias. Eles eram mensageiros de notícias de paz, de evangelho. O quão difícil é ouvir boas notícias neste mundo. No meio de tantas notícias ruins, de tantos doentes, de tantas mortes, de famílias passando necessidades, de tantas notícias de política, nós temos uma mensagem diferente. Nós temos uma boa notícia, uma boa nova de grande alegria, para todas as nações. Esta é a mensagem que o anjo entregou aos pastores. Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que é para todos os povos. Que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Depois aparece uma milícia celestial cantando: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, nos diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Filipe se encontrou com o etíope, o oficial da rainha de Candace, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes boas novas de Jesus. Meus amigos, meus irmãos, façamos parte da grande comissão. Deixemos as notícias ruins para outros. Outros enviem, outros mandem. Compartilhemos o Evangelho, a boa notícia, a todas as nações. Todos os povos precisam desta boa nova, da qual você conhece. Compartilhe esta boa notícia, da qual Jesus lhe entregou. Faça parte desse ide e fazei discípulos, pregai o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com voluntário Espírito. Amém. Convido a nos achegarmos diante de Deus, o seu trono,
em o nome de Jesus, que o Espírito Santo nos conduza nesta oração, assim o façamos. Glórias a Ti, ó Senhor, Altíssimo e Santo. Os céus e a terra estão cheios de Tua glória. Ó Santíssima Trindade, damos-Te graças pela criação, preservação, direção de céu e terra, dos anjos, dos seres humanos e de todas as coisas. A Ti louvamos por ter revelado aos seres humanos ao Senhor, ao Deus, pela Sua palavra, como um Deus eterno, em 3 pessoas, iguais em majestade, poder e glória, e por estabeleceres uma igreja para todos os tempos, sobre o fundamento do Evangelho, da boa notícia, da boa nova. Rendemos-te culto em verdadeira fé, e por ela, Tu nos santificas e nos separas de todos aqueles que não Te aceitam como o único Deus vivo e poderoso. Ó Deus Pai eterno, geraste o Filho desde a eternidade e o instituíste mediador e redentor de todas as pessoas, cumprindo o maravilhoso plano de nossa salvação, tornando-o conhecido para todos nós em Jesus. Suplicamos-te humildemente que tenhas misericórdia de nós, perdoes todos os nossos pecados, levanta a luz do Teu rosto sobre nós e seremos purificados. Reúne uma santa igreja cristã de todas as nações, línguas, povos, e preserva também entre nós um povo fiel a Ti, para que o Teu nome seja adorado e glorificado por toda a terra. Entregamos aos cuidados da Tua misericordiosa providência todos os que exercem autoridade. Suplicamos-te que capacite aos nossos governantes, de forma que possam viver uma vida tranquila, com toda piedade e respeito. E com nada podemos fazer sem a Tua ajuda. Concede-nos a Tua graça, para que possamos fazer com alegria tudo o que Te agrada, mediante Jesus Cristo, guiados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus Filho, és a própria imagem de Teu Pai Celestial, e no Teu grande amor assumiste a nossa natureza humana, pagaste todos os nossos pecados. A Ti louvamos, glorificamos e humildemente confessamos a nossa incapacidade de agradecer-Te suficientemente por todas as Tuas bênçãos. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e purifica-nos de todos os nossos pecados, com o Teu santo e precioso sangue. Preserva entre nós a Tua palavra, os sacramentos da ceia e do batismo. Defende-nos de doutrinas falsas. Anula os planos malignos dos inimigos da Tua palavra, para que eles não tenham poder algum sobre nós, e não nos desviem para o caminho do pecado e da perdição. Protege toda a igreja cristã na terra. Dá a nós e a todos os membros da Tua igreja firmeza na fé e conforto em todas as provações e até mesmo em meio às desgraças. Conduze-nos em segurança através deste vale de lágrimas ao reino da glória e de alegrias eternas. Ó Deus Espírito Santo, que és enviado pelo Pai e pelo Filho ao nosso coração para renová-lo, ilumina-nos continuamente e mantém acesa em nós a fé verdadeira e salvadora. Dirige-nos e guia-nos cada vez mais com a Tua verdade. Conserva-nos firmes em meio a todos os ataques e a todas as tentações do mundo, até o fim da nossa vida. Ó Deus misericordioso e fiel, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, concede-nos a Tua graça para permanecermos na verdadeira fé cristã. Faze-nos viver contigo, para que possamos partir em paz depois das inquietações desta vida
e viver na bem-aventurada companhia dos santos anjos e dos salvos. Permita-nos contemplar-te a tua face e amar, louvar, magnificar e adorar a ti, eterno Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Convido também a nos achegarmos através da oração do Pai Nosso. Assim o façamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim como Jesus se despediu dos seus discípulos, dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim também eu me despeço de cada um de vocês, que vocês possam levar uma boa notícia a tantas pessoas que precisam ouvir uma palavra de boa nova, que traga alegria. Assim, que cada um de vocês, que fazem parte dessa grande comissão enviada por Deus ao mundo, missionários, portadores do Evangelho, cada um de vocês recebam a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam contigo. Amém.